Olá, por que sapata e bloco de estacas é extremamente raro fora do Brasil? Você vai conversar com um engenheiro no Brasil e ele vai te falar que existem três tipos de fundações, que é sapata, bloco de estacas e radier. E a questão é, se você conversar com um engenheiro de qualquer outra parte do mundo fora da América Latina, ele vai te falar que tem três tipos de fundações, ele não vai falar nem sapata nem bloco de estacas, ainda vai falar o radier, mas de uma maneira totalmente diferente do que a gente planeja radier também no Brasil. Então vamos lá. Primeiro, o que é o padrão de projeto brasileiro? A literatura brasileira em estruturas começou e se desenvolveu focando exclusivamente em prédio de pórtico de concreto armado. Você vai ver qualquer literatura que é ensinada nas faculdades, a maior parte da literatura de mais de 20, 30 anos atrás, e o que vai ser o quê? Vai ser pilar de concreto armado, ver concreto armado é a única coisa que existe no Brasil, né? E daí, por consequência, você vai aprender fundação. Fundação do quê? Do prédio que eu acabei de projetar. Pois é, a estrutura. Engenheiro civil no Brasil se forma como engenheiro de prédio de concreto armado e a fundação que ele aprende é a fundação de prédio de concreto armado. Ok? Ou seja, sapata isolada, bloco de estacas. Ok? E a maior parte dos engenheiros sai da faculdade só com essa parte e muitas vezes continua o resto da vida só com essa parte. Só que o padrão construtivo e de projetos, desde que a literatura brasileira se desenvolveu lá na década de 50, 60, 70, mudou muito. O que está na faculdade não mudou, mas a prática mudou muito. Então, para começo de história, obra de pequeno porte, no século XX, nem era feito projeto estrutural. Né? Tinha uma e outra talvez, mas 99,9% das vezes não era feito projeto estrutural, era casinha retangular, maneira extremamente simples como um todo, né? Feito como sempre fiz assim, nunca caiu, mas geralmente obras térreas, sem grande complexidade como um todo, não era tanto problema. Tá? Só que hoje em dia, primeiro que, mesmo quando se utiliza os mesmos materiais, padrão, né, que é concreto armado, pilar e viga, tecnicamente de vergalhão e como um todo, e alvenaria de vedação, o método executivo é totalmente diferente. Daí já é uma questão de alvenaria amarrada ou cintada, que se comporta de maneira diferente, não pode ser dimensionada como se fosse um concreto armado, e está crescendo muitos outros sistemas estruturais. Você vai ver obra de pequeno porte, né? 50 anos atrás, vai fazer uma obra de pequeno porte, se comprava só tijolo baiano, né, cimento, areia, brita e vergalhão. Né, e vergalhão pequeno como todo, coisa pequena. Hoje em dia no Brasil ainda tem muitas construções que são assim, né, mas as mais avançadas, as que buscam otimização, qualidade para o cliente, já começam a adotar outros sistemas estruturais. Boa parte é a alvenaria estrutural, que tem muita vantagem, que tende a ser tipo a alvenaria estrutural de blocos, principalmente muita vantagem por encaixar muito questão do custo-benefício como um todo, mas tem outros sistemas também, que vai entrar ICF, que vai entrar várias opções, madeira leve, metálica leve, vai entrar também outros tipos de alvenaria estrutural que não são alvenaria estrutural de blocos, mas que é o tijolo ecológico, é a alvenaria de blocos cerâmicos, entre outras questões, mas a questão é o que mais cresce, né, nessa área. Tá? E quando a gente fala de obras de grande porte, é a mesma coisa. Só que vai estar crescendo muito esses outros sistemas, né, que é a alvenaria de blocos e paredes de concreto. Mas ainda não é o padrão, sim. Mas você não pode projetar pensando... Imagina que você vai estudar como projetar uma obra, você não pode pensar como projetar uma obra em 2025. Porque o resto da vida você nunca vai projetar mais em 2025. Tá? Você tem que estudar para o futuro, não para o passado. Tá? Mas a questão é, o que mais está crescendo e no futuro vai se tornar cada vez mais comum é justamente a alvenaria de blocos para obra de pequeno, médio porte, até uns 8, 10 pavimentos ainda é o carro-chefe, de quem está avançado, ok? E parede de concreto em obras mais altas também está ficando cada vez mais comum, né? Isso é tecnicamente obrigatório em arranha-céu, porque tem que ter todas as paredes como estrutural, né? E com alta resistência para resistir, para suportar tantos pavimentos, mas a questão é, parede de concreto está crescendo muito também. E esses sistemas utilizam parede como parte esses sistemas de paredes como parte da estrutura trazem muitas vantagens. Ganho de velocidade, economia de materiais e geralmente melhor termoacústica que o tijolo baiano fino, né? Porque quando você pensa, se você pensava em prédios 50 anos atrás, era o quê? Como que a gente vai fazer uma caixa que vai colocar pessoas dentro? Né? Mas qual que é a qualidade da parede? Isso não importa, é só uma tampa-buraco entre pilar e viga. Hoje a gente sabe que parede tem a qualidade térmica, qualidade acústica. Você tem que se preocupar com todo de tempo para executar essa obra como um todo, e parede estrutural acaba ganhando tanta velocidade, economia de materiais
e por ser uma parede mais robusta como um todo, garante uma melhor termoacústica que o tijolo baiano fino padrão de obras de grande porte, que era o mais utilizado, né, no Brasil como um todo, que a gente pensa só uma maneira de fechar um buraco, ok? Obras de pequeno porte, muitas vezes já trabalha com tijolo deitado, muitas vezes falando, né, mas se for para comparar com um tijolo mais espesso, ainda assim, sistemas novos vão trazer maior qualidade termoacústica e ganhos em todas as questões também do que um tijolo baiano deitado, ok? Então vamos lá, como que é o padrão em fundações, né? A gente vai pensar a fundação desse tipo de obra, pequeno, médio porte. Na verdade, grande porte vai ser a mesma questão, mas a gente não vai abordar o que modifica em grande porte aqui nesse vídeo, tá? Mas vamos lá. Primeira etapa, né? Se tem solo adequado, se cava e faz uma sapata isolada. Se não tem o solo adequado numa pequena profundidade, se desce estacas até chegar na profundidade que tem o solo adequado. Ok? Essa é a primeira parte. A segunda etapa é que cavou, fez a sapata, tem que fazer um arranque, né? É um pilar de arranque indo até o nível do primeiro pavimento. Se foi feita estacas, a estaca vai chegar quase no nível do primeiro pavimento, e em cima dela se faz um bloco de coroamento, que pode ser um bloco de transição também se tem múltiplas estacas. Tá? Dentro da questão, se tem uma estaca embaixo, se você chamar de sapata, ainda é um bloco. Se tem só armadura positiva, ainda é um bloco se tem uma estaca embaixo. Okay? Você pode chamar do que quiser, mas se você quiser entender como funciona na prática, ele funciona como se fosse um bloco. Okay? Daí é um bloco mesmo, aí entra a questão, tá? Mas funciona como se fosse. A terceira etapa é uma viga baldrame, quase sempre fina e alta. Okay? A viga baldrame é mais alta do que larga no projeto padrão brasileiro. Quase nunca é uma viga de verdade, por geralmente executada sobre solo compactado com lastro, né? Então ela acaba tendo um certo apoio no solo, né? Ou até mesmo sobre a alvenaria de embasamento. Então você vê obras onde é levantada uma alvenaria de embasamento e é feita baldrame em cima dessa alvenaria de embasamento. E aí ela é uma viga, ela não se comporta como viga, ela não funciona como viga, ela não vai ter deformação como viga. Se ela não vai ter deformação, ela não vai ter momento, né? Porque não tem como ter momento sem deformação, sem flecha, ok? Porque você vai pegar o momento, vai integrar ele duas vezes e tem a flecha. Só que se a flecha é zero, quanto que vai ser a derivada de duas vezes de zero? É zero. Tá? Então a questão é, ela é calculada como se fosse viga baldrame, não é viga, mas é calculada como se fosse, mesmo comportamento diferente, porque é a única coisa que tem literatura. Tá? O problema é em uma obra de parede estrutural, e daí não importa qual sistema, mas se for tijolo ecológico, vale. E se for alvenaria de blocos, vale. E se for alvenaria de blocos cerâmico, vale. E se for alvenaria amarrada, alvenaria cintada, tecnicamente pode ser feito de tijolo ecológico, pode ser feito de alvenaria de blocos também, mas também vale. Se for CF, também vale. Se for steel frame, vale metálica leve também, ok? Então, a questão que você pegar uma obra desse porte, desse tipo de obra, né, parede estrutural, tentar dimensionar uma fundação assim, com sapata isolada, com estaca, com bloco de estacas, vai gerar uma estrutura muito mais cara, complexa, demorada, não faz o menor sentido, ok? Então vamos lá, o padrão de fundação fora da América Latina como um todo. Tá? E isso foi um problema gigante que eu tive no início da carreira, que é que eu sabia inglês. Que você não sabia? Não, que eu sabia. Esse era o problema. Por quê? Porque eu pegava literatura em inglês, estudava em inglês, assistia vídeos em inglês e eu olhava tipo, o que eles estão falando de fundação? Não existe isso no Brasil. Eu vou numa obra e eu vejo sapata, eu vejo estaca, mas eu vou ler literatura e eles não falam disso. Eles falam que sabe de sapata corrida, né? Spread footing, eles chamam strip footing, até colocar strip, que pode ser muitas vezes chamado também de spread footing. Deixa eu colocar isso aqui, mas também, né? Isso aqui é o termo que eu estou colocando em inglês, não para você falar inglês, misturar inglês, falar steel frame, e sim para você poder pesquisar, ok? Mas vamos lá. O problema é que eu vi uma coisa na literatura e eu vi outra coisa totalmente diferente de executada na prática, tá? Mesmo obras de alvenaria. Né? Mas é porque eles trabalham só com madeira leve, metálica leve. Não, mesmo na alvenaria você vê a mesma coisa. Ok? Mas na leitura inglesa, exceto nos casos onde realmente precisa usar utilizar apenas pilares, né? Porque mesmo quando a obra ela tem pilares, tem parede, eles ainda trabalham com parede como principal, né? Os três tipos de fundações padrão, né? Quando fala de casa, fala de sobrado, claro, isso aqui não vai valer para um galpão, isso aqui não vai valer para uma ponte, por motivos óbvios, né? Mas para obras residenciais é Radir, que eles chamam de Slab on Grade, Slab Foundation, ou Mat, ou Raft, né, que essa é uma etapa.
Strip footing, spread footing, wall footing, trench fill é tudo alicerce ou sapato corrida. Nós o termo correto seria alicerce porque tem camadas, né? Mas vai ser de 1 a 3 etapas e viga estaqueada que eles chamam de pier and beam. Apesar de ser possível também fazer sapata isolada mais baldrame, que é o padrão único brasileiro aqui, que eles cortam uma das etapas, mas é uma possibilidade também. Aqui pode ser aqui 2 a 3 etapas, no caso, geralmente 2. Tá? Mas é o que? Aqui eles têm a viga estaqueada, ok? Que é uma viga apoiada em pontos suais e a carga distribuída sobre ela, ok? Entendido? Então, esses são os tipos de fundações que você vai ver fora do Brasil. Então, vamos lá. Primeira coisa, começando da mais rasa até a mais profunda. Como eu radia fora do Brasil? Porque eu estou colocando fora do Brasil, você vai dizer, mas deveria ser igual dentro do Brasil. Deveria mesmo, né? Não faz sentido, né? Porém, o problema é que por que ele é diferente da prática? Por acreditar que casas sobradas são um mini prédio. É isso que acontece. A gente tem a literatura de prédios, o engenheiro se forma e começa a projetar casa sobrado e acha que é só calcular igual um mini prédio. Não é, tá? Então vamos lá. Em prédio alto, realmente, radia uma placa de concreto liso de espessura constante, né? De espessura constante, mas elevada, ok? E ser estaqueado com uma grade de estacas padronizada. Mas em obras baixas, muda totalmente, ainda mais porque Radia ganhou fama como sistema estrutural inovador, que dá para fazer em qualquer caso, é místico, não precisa fazer nada, é só fazer uma chapa, é igual fazer um piso, basicamente, colocar a casa em cima, que é uma maluquice completa, mas é o que você vê em muita gente falando no Brasil, principalmente quem não tem habilidade técnica. Tá? Mas vamos lá, o que, que muda? Primeira coisa que muda, com vigas barra paredes, é porque eles fazem alto a ponto de ser uma parede. Dentro da questão da nomenclatura, se você vai chamar de viga ou parede, mas eles chamam de wall, né? Então eu coloquei possibilidade de parede, mas tecnicamente pode imaginar como se fosse uma viga, né? De borda. Então não é uma chapa lisa, é uma chapa, pode ter uma chapa, mas com vigas de borda, ok? E na questão, né, ou calçadas para proteger de intempéries. Então, ao invés de fazer uma chapa lisa, feita uma chapa com vigas de borda, porque quando chove, ou lá, quando neva, ou com questões específicas, né, de umidade, a umidade não vai penetrar embaixo do radier. Ok? Essa é a primeira coisa. E na parte interna, muitas vezes, vigas também, para maior rigidez. Então não é feita uma chapa lisa, muitas vezes até é feita uma chapa, né? Mas vai ter a borda, praticamente sempre vai ter uma viga de borda ou uma parede de borda, né? Se não tem uma calçada, né? E muitas internas também tem vigas, ok? Então isso muda também. Garantindo uma rigidez muito maior, lembrando que a função do radier é ter uma rigidez a ponto de espalhar a carga em uma grande área. Né? Se for feita uma chapa lisa, é a maneira mais burra possível de você garantir rigidez. Né? Você quer ganhar rigidez? Como que você ganha rigidez? Base vezes altura ao cubo. Então, você quer aumentar o quê? A altura. Como você quer aumentar a altura? Com vigas. Né? Aumentar a espessura acaba sendo um custo, um volume de material muito grande. Tá? Próximo, as vigas tendem a ser largas para maior rigidez local. Não é rigidez, para espalhar a carga melhor. Você tem uma carga pontual, uma carga distribuída. Né? Aquela peça ser larga garante uma rigidez como se fosse um capitel de uma laje macia, uma laje nevrada, uma laje cogumelo. Entendido? E, exceto em placas muito espessas, malha simples, com reforço onde preciso. Você vê projetos no Brasil com radier de 12 centímetros e malha dupla, o que é uma maluquice completa. O pior, malha dupla de fora a fora. Aí sim, queimando dinheiro. Né? E na prática, que fora do Brasil é malha simples, exceto radier com mais de 20, 25, 30 de espessura, aí trabalha com uma malha dupla. Ok? Com reforço, não precisa, não é só a malha dupla, é reforços pontuais necessários, a armadura base controlada e reforço necessário, não o mesmo armador de fora a fora que daí está queimando dinheiro. Né? Porque você vai pegar o pior ponto e armar toda a estrutura por ele, quando poderia tirar metade do aço e colocasse uma malha base e reforçar o necessário. Ok? Próxima questão, então, como é o alicerce fora do Brasil? Aqui a diferença é menor por ser um sistema mais antigo. Mal bem, alicerce é como 500 anos atrás, 1000 anos atrás se construía. Mas a questão é, alicerce formado por 3 camadas, e isso meio é similar no Brasil, que é o quê? Vamos ler de baixo para cima com todo, mas no fundo, uma sapata corrida, que pode ser concreto armado, pode ser concreto simples, pode ser concreto ciclópico, pode ser até de pedra argamassada, sempre apoiada abaixo da camada orgânica. Se é uma camada orgânica, esse alicerce tem que atravessar essa camada orgânica e estar apoiado num solo de resistência adequada.
Entendido? Sobre ele vai ter um embasamento de alvenaria estrutural, indo até a base do primeiro pavimento, e sobre ele uma cinta baldrame, que não é igual a uma viga baldrame, não é 2 ferros em cima, 2 ferros embaixo, estribo e tudo mais, não é. É uma cinta com uma armadura bem controlada e uma seção bem mais compacta. Ok? Desses elementos, muitas vezes, não tem algum deles. Por exemplo, né? Por isso que eu coloquei vários termos aqui para você até pode pesquisar depois, mas trench fill, que muitas vezes eles chamam, que é basicamente o quê? Cava uma trincheira e enche de concreto. E deixa enche de concreto, arma como um todo, né? E deixa faz a obra em cima. Então é uma etapa só. Né? O wall footing é a mesma coisa. Tá? É termos diferentes para a mesma coisa. Mas a questão é, muitas vezes nem vai ter embasamento, vai ser direto até o topo. Ok? Ou muitas vezes tem um embasamento de pedra, muitas vezes no topo é feito uma cinta baldrame. Ok? Só que é uma cinta baldrame, não é uma viga baldrame, não é 2 ferros em cima, 2 ferros embaixo, estribo como um todo, não, é uma armadura bem mais simples. Tá? Em muitas obras de pequeno porte, que você vai ver no Brasil, você vê que ainda usa embasamento, por exemplo. O projeto não detalha embasamento, mas o pedreiro ainda faz porque é padrão executivo de muitas regiões. Né? Por quê? Porque acaba tendo muita facilidade como um todo, não precisa fazer escoramento, nada do tipo. Né? Facilita levantar a casa, né? Então muitas vezes é trabalhado com embasamento, apesar do projeto muitas vezes não ter, apesar do projeto achar que tudo é nível zero bonitinho, né? E o terreno é perfeitamente plano, muitas vezes não é, e se alinha muitas vezes pelo embasamento, porque ele tem essa vantagem também. Ok? Entendido isso, você percebe que tem essas questões diferentes. Próximo, como que a viga é estaqueada fora do Brasil. Aqui a gente tem similaridade com o padrão brasileiro. Estacas, né, ou se houver porão técnico e um solo adequado, sapatas isoladas, seguido de um arranque até a base da baldrame e em cima a viga baldrame, no mesmo sistema estrutural da casa. Então, como eles muitas vezes trabalham com madeira, também se trabalha com uma viga baldrame de madeira, só que levantada. Né? Essa é a única opção que realmente tem uma viga baldrame vencendo no vão, porque quando ela está encostando no solo, ainda mais quando o solo é compactado, tem laço de brita como um todo, e ainda mais se é função superficial, ela vai ter uma certa carga que vai ir para o solo, não vai ir para o baldrame direto. Né? A diferença aqui é que quase sempre a baldrame fica elevado do solo, com um buraco embaixo, né? Ou poderia ter embasamento embaixo, mas geralmente tem um buraco, né? E é pensado com uma viga mesmo, com a armadura proporcional à seção. Você vai ver muitas vezes a obra do Brasil é o quê? É uma viga de concreto, o engenheiro não se preocupa com o quantia de concreto que vai gastar, mas a armadura tem que ser ultracontrolada. Ele fala daqueles projetos malucos, né? Que tem baldrame de 20 por 40 com 2 ferros de 10. Mas daí, por quê? Porque o engenheiro acha que se fosse uma viga de 15 por 30 com 2 ferros, 12,5, seria muito cara. Ele gasta o dobro de concreto para economizar 20 centavos de aço. Ok? Mas a diferença aqui é por não ter cargas pontuais pesadas, né? Porque não trabalha com um pilar isolado como estrutura padrão. Nem aquela regra maluca, né? Que não tem SPT, bem fácil, faz cada 1 metro de profundidade de estaca, aguenta 1 tonelada, né? E não pode descer muito. E não pode descer muito, pode descer muito, né? Muito, pois vai encontrar o Balrog, né? Igual aconteceu no Senhor dos Anéis, tem muito engenheiro que tem medo de cavar demais, descer até um solo adequado e encontrar o Balrog, né? Porque os anões de Moria cavaram demais e encontraram o Balrog. É um risco, tá? Mas a questão muitas estacas próximas nunca são utilizadas. É uma coisa que é isso do Brasil, né? Obra de menos de 10 pavimentos com 2 estacas uma do lado da outra. Isso é uma maluquice completa que você só vê em projeto do Brasil que o engenheiro não calcula custo. Ok? E qual a vantagem desses sistemas? Porque eu falei, ok, tem esses 3 sistemas. Eu gosto do Brasil, eu sou nacionalista, eu quero estar trabalhando com o sistema do Brasil. O problema é que a primeira questão que vantagem dos sistemas é que os 3 sistemas trabalham em conjunto, com rigidez lateral muito maior que fundações soltas ligadas por baldrames leves. Ok? Porque se eu tenho uma fundação de radier robusto, não liso, radier robusto, com vigas perimetrais como um todo, se uma pequena parte do solo ceder, o radier tem rigidez para mandar a carga para mais longe e não vai ter recalque pesado. Se tem um alicerce e uma parte ceder, o alicerce tem uma rigidez elevadíssima, e ele consegue mandar carga para um ponto mais elevado, não vai ter recalque diferencial considerável. Viga estaqueada, mesma coisa. Tem uma viga robusta, ela consegue enviar carga para um ponto lateral. Claro, uma viga armada, minimamente, mínima armadura entupida de concreto robusto, mas sem resistência porque não coloca aço, coisa do tipo. Ou viga baldrames pequenas com cargas pontuais e a baldrame só para distribuir carga de um andar de pavimento, aí não vai ter essa rigidez. Mas todos os outros sistemas que eu abordei, que são um padrão fora do Brasil, tem uma rigidez lateral muito maior. Se a carga aplicar em uma posição,
e ia ter um recalque porque a fundação não resiste, ela vai espraiar para outra região. Então são sistemas que têm uma rigidez muito maior. E vão ser muito mais caros? Não, não vão. Claro, parede estrutural vai garantir uma economia bem maior também, mas não vão ser muito mais caros, porque apesar de ter uma rigidez lateral maior, eles têm uma rigidez lateral maior por ter uma resistência distribuída. Não é porque eu estou colocando muito mais material. Eu não estou falando para dobrar a quantidade de material. Não. Então, esses sistemas vão ter a mesma quantidade de material ou até menos material, ou custo de material, né? Porque um embasamento tem mais, uma embasamento de alvenaria tem mais material que um arranque de pilar de concreto armado. Só que o custo do arranque com aço, com concreto, com formas, com mais, equivale a vários metros de embasamento. Ok? Então, só que a gente tem vantagem pela uma rigidez lateral muito maior. Ok? Além disso, cada um tem as seguintes vantagens. Primeiro, o radia é só uma etapa executiva. Fez a terraplenagem, claro, tirou o solo orgânico, reaterrou, compactando adequadamente, né? Mas a questão é só uma etapa, né? Depois compactou o solo como um todo, né? Faz instala a armadura e concreta. Pronto, é uma concretagem só. E quando combinado parede estrutural e solo compatível, gera uma fundação relativamente econômica. Radier é a fundação mais econômica? Dificilmente. Tá? Quase sempre onde tem radier, uma sapato corrida seria mais econômica, mas tende a ser uma fundação bem rápida. Ok? E além disso, o radier tem a vantagem que aceita reforma com paredes internas pesadas de vedação. Tranquilo. Se tem uma obra em radier, você quer levantar uma parede em cima dela, uma parede nova, tranquilo. Né? Não é um problema, por quê? Porque ele já tem capacidade de espraiamento de cargas tranquila. Ok? Próximo tem a sapata corrida, que compete contra a sapata isolada. Ok? Qual que é a vantagem dela relativa à sapata isolada? Primeiro que ela reduz drasticamente o consumo de aço. Tá? Mas aí tem que armar toda a sapata corrida. Não, muitas vezes nem precisa armar. Você pode usar um concreto ciclópico, você pode usar pedra argamassada e nem armar, no caso. Ainda mais porque você pode ser mais compacta. Tá? Mas mesmo se arma, vai ser uma armadura bem menor. Tá? Porque sapata de 1 metro por 1 metro, 30 de espessura, malha ali embaixo de ferro de 10 ou 12,5, que você vê como padrão em muitas casas do Brasil, é um exagero absurdo você ter 1 metro de largura numa sapata corrida, ter ferro de 10 numa sapata corrida. Não, vai ser muito menor. Tá? Então, a questão é, ela espalha carga, reduz drasticamente o consumo de aço, espalha carga em grande área e pode permitir fundação superficial em solos de SPT baixo, onde sapato isolado seria inviável. Não qualquer solo, mas a questão é, se sapato isolado tem que ter só um mínimo SPT 10, 12, a sapata corrida 5, 6 seria adequado ainda. Entendido? Tá? Ou menor profundidade. Você também vai ter que cavar 2 metros, então se cavar 1 metro vai ser suficiente. E outra questão é, viga estaqueada compete contra bloco de estacas, né? O que ela faz? Ela elimina o bloco, ou tecnicamente ela integra o bloco e a viga em uma etapa apenas, né? E evita congestionamento de estacas. Por quê? Porque você tem uma carga de 5 toneladas de força por metro e minha estaca suporta 20, eu só tenho uma estaca a cada 4 metros. Pronto. Né? Vai ter 2 estacas próximas? Não. Quem sabe com quinas tenha 2 estacas a menos, 4 metros uma da outra, com certeza, né? Porque eu vou ter quinas. Mas ainda assim, não vou ter uma estaca 90 centímetros uma da outra. Eu não tenho que trabalhar com espaçamento mínimo nunca. Né? E eu não vou ter aqueles blocos pesados com vergalhão de 16, coisa do tipo lá, que você vê muitas vezes em obras, é o bloco lá de 1 metro de altura, porque tem 4 estacas. Isso não vai acontecer em uma obra bem planejada com viga estaqueada. Ok? E daí você diz, tá, mas tudo isso é muito legal porque eles usam parede, mas eu sou obrigado a usar pilar, Gilberto, tem que usar pilar. Daí eu te pergunto, você acha que lá eles nunca usam pilar? É só no Brasil que tem arquitetura complexa, isso que você realmente acredita? Não é, tá? Então, nos poucos casos que isso é necessário, se faz a mesma coisa que é feito em obras fora do Brasil. Se integra a mesma fundação para carga pontual. Lembrando que em caso sobrado, isso vai ser exceção. E fazer todas as paredes da obra com vedação gastando muito porque existe uma chance, 1% de chance de talvez o cliente queira demolir uma das paredes e não vai chamar engenheiro, é uma maluquice, né? Você pensar, se muitas vezes o engenheiro falou, eu não posso trabalhar, eu tenho que trabalhar com pilar e viga, porque vai que o cliente um dia queira demolir uma parede. A questão é, como que eles fazem fora do Brasil? Muito simples, eles trabalham com a parede estrutural. Se o cliente, quem sabe, na chance de um dia demolir uma parede, o engenheiro que vai tocar a reforma vai conferir se pode tirar aquela parede ou não, vai verificar aquela região como um todo e verificar se pode tirar aquela parede ou não. Pronto. Tá? Mas daí vai derrubar a obra porque vai tirar uma parede. Não necessariamente. A parede estrutural tem a vantagem que muitas vezes você consegue tirar uma parede e ele ficar de pé a obra como um todo porque ela tem folga muitas vezes. Mas a questão é gastar muito mais, fazer estrutura muito mais cara, muito mais frágil como um todo, para quem sabe, tem 1% de chance do cliente querer demolir uma parede. Né? Daí o cliente vai demolir a parede entre a sala e a cozinha, ok. O cliente vai demolir a parede entre o quarto e o banheiro?
Meio difícil. Mas tem que fazer tudo, porque vai que o cliente quer demolir uma parede. E vai demolir uma parede da divisa? Acho difícil, mas é o que os engenheiros do Brasil fazem, porque tem 1% de chance de talvez o cliente demolir uma das paredes. Ok? O que é uma maluquice completa, está pouco se achando para o dinheiro do cliente. Tá? E a questão é, ele não vai ter. A vantagem aqui é qual? Que se você fizer assim, vai gastar muito, mas fizer só pilar e viga e eliminar a parede de estrutural, com certeza, né, o cliente não vai fazer uma reforma porque ele vai tomar nojo de obra e tanto que ele vai gastar mais em obra. Né? Então a questão é uma maneira, né, porque ele não vai ter nem dinheiro para fazer uma reforma no futuro, porque ele já gostou demais da construção, porque o engenheiro tem muito para trabalhar só com pilar e viga. Ok? E por questão final, o raciocínio de fundação é descentrado em carga isolada no Brasil. Isso funciona, mas traz limitações e custos excessivos, além da baixa rigidez como todo e maior chance de patologias. Mas em obras de qualidade, o foco é outro: aproveitar paredes como parte da estrutura e fundações integradas, econômicas e duráveis, pensando já na parede como parte da estrutura. Entender elas é essencial para uma estrutura de qualidade. Para aprofundar mais essa área, recomendo o curso Projetos na Prática, onde eu ensino como conceber fundações e estruturas de forma integrada com um projeto na prática, inclusive, né, demonstrando planejamento, demonstrando detalhamento de todos os tipos de fundações, inclusive demonstrando uma obra que mescla paredes e pilares. Okay? Então, no projeto que eu demonstro no Projetos na Prática, é uma obra que tem pilar ainda, porque não teve como usar só a parede, teve que ter pilar ali mesclado, né? É uma obra que eu demonstro os 3 tipos de fundações, tanto viga estaqueada, quanto radier, quanto viga estaqueada, radier e sapato corrido. Demonstro 3 como dimensão nos 3 casos. Em caso de divisa, em caso de ainda ter um pilar, em caso de ter uma obra mais complexa como um todo, e é possível para trabalhar assim, né, sem se limitar. Porque, lembra, não é só no Brasil que tem sistema, estrutura complexa e arquiteto maluco. Não. Todo mundo tem isso e ele consegue se adequar sem se limitar e achar que só existe pilar e só existe sapata isolada, viga, bloco de estacas. Não. Eles trabalham com outros sistemas tranquilamente. Ok? E a gente pode trabalhar também se a gente começar a se preocupar em qualidade e começar a calcular custo. Todos os meus livros e cursos estão no site, com o link na descrição do vídeo aqui abaixo, né? E também na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto é isso então. Então, sistemas sistemas adequados à parede estrutural também têm de ser muito mais adequados à economia, qualidade e evitar patologias, né? E garantir uma obra duradoura, né? E também uma obra econômica, porque elimina, primeiro que parede estrutural, que já é uma economia, né? Elimina drasticamente o consumo de materiais, né? E também a questão que vai ser um sistema mais rápido executado quase todas as vezes. Por quê? Porque o nosso sistema padrão são 3 etapas. Né? Algumas podem ser eliminadas, claro, né? Tipo, muitas vezes podem ser eliminadas, mas no Brasil o padrão é sempre fazer essas 3 etapas. Né? Mas que esse outro sistema está falando de uma etapa, 2 etapas, na pior das hipóteses, 3 etapas, mas mesmo assim são 3 etapas, não são 3 etapas de concretagem. Né? Sapata corrida tem etapa de concretagem da sapata, e tem etapa de concretagem da baldrame, mas não tem embasamento, é só a alvenaria, nem tem concretagem, então facilita. E muitas vezes sapato corrida pode ser feito em uma sapata de pedra, também não tem concretagem dessa primeira parte, então elimina muito da concretagem, né, elimina muito material e traz muitas vantagens que só aparecem quando a gente para de pensar que obras pequenas, médio porte funcionam igual prédios altos, o que não é verdade, ok? Mas por enquanto é isso então.